De início, Berserk parece ser mais uma daquelas obras com um excesso de violência e nudez gratuita que se apoiam nesses artifícios apenas para poderem serem chamadas de obras adultas. Mas aqui no mangá, tudo que nós vemos nas páginas contribui para o andamento da história. A violência, que por vezes é bem gore, ela serve para mostrar como aquele é um mundo selvagem e bárbaro que carece de empatia e humanidade, onde todos os conflitos são resolvidos através da guerra, certo? E não à toa a história se passa em uma época medieval, um período em que nós éramos mais violentos e que é uma fase conturbada da humanidade, por assim dizer. Além de, claro, ser visualmente impactante. Até mesmo o sexo, ele é retratado aqui através da ótica da violência, geralmente sendo mostrado através de estupros. Então isso serve para mostrar como os homens desse universo são animais, todo o caráter animalesco desses homens. E outra coisa interessante que Berserk faz é criticar o ser humano, é demonstrar como nós às vezes nos tornamos monstros. A humanidade tem atitudes realmente monstruosas, desprezíveis e extremamente condenáveis, sabe? E isso aqui está retratado através dos monstros, dos demônios que o Guts persegue. Eles são uma retratação grotesca do ser humano. E isso fica ainda mais claro quando a gente descobre que eles eram antes humanos de fato. Então isso torna toda a jornada de vingança do Guts ainda mais complexa. Mas a maior crítica de Berserk mesmo é sobre como a ganância humana é algo tóxico e que prejudica todos ao redor. E nesse que eu acredito ser o principal tema de Berserk, a jornada de Griffith é a que mais se destaca, porque ele é justamente a representação da ganância. Ele é tudo aquilo que o autor busca criticar. Ele é alguém com uma sede insaciável de poder, alguém que busca conquistar uma vida digna e que ele se considera merecedor e não se importa de sacrificar a vida das pessoas para isso. Ele é um sociopata, ganancioso e egocêntrico que se julga superior aos demais e fará de tudo para realizar os seus desejos. E isso fica muito evidente, toda essa crítica à ganância, quando ele literalmente abandona a sua humanidade ao se tornar um anjo demoníaco para alcançar todo aquele poder que desejava, sabe? Isso mostra como a ganância nos torna seres sem humanidade. A gente perde a humanidade com as nossas atitudes gananciosas. E ele é um cara completamente detestável, assim. Ele é um personagem horrível, não no sentido de desenvolvimento, mas sim como pessoa mesmo. Ele é um cara assim desprezível. Ele, depois que ele é resgatado pelos seus companheiros da prisão, que ele estava sofrendo tortura ali, né? Ele literalmente vê todos morrerem e não sente remorso algum. Por quê? Porque isso serviu para ele alcançar o seu objetivo de poder. Então, para ele, aquelas vidas não importam, não importa o que eles fizeram para ele. O que importa é ele alcançar o poder máximo. Principalmente depois de um momento que ele estava extremamente frágil. E isso me chamou bastante atenção. Sabe, como depois,
como ele era alguém que tinha conquistado tudo e perdeu. E como isso afetou ele. Tanto que quando ele é torturado, é dito que não se ouvia os seus gritos de dor. Por quê? Porque o que estava quebrado, de fato, era o seu espírito e não o seu corpo. A dor de ter perdido tudo o que havia conquistado é muito maior do que as dores físicas causadas pela tortura. E quando ele é resgatado, ele tenta se reerguer, ele tenta lutar novamente, mas não consegue por conta do seu corpo impossibilitado. E numa atitude desesperada, ele tenta estuprar a casca. Por quê? Porque ele está tentando provar para si mesmo que ele ainda é um homem, sabe? É essa relação que as pessoas fazem de atrelar a masculinidade com o sexo, como se o sexo fosse uma forma de poder e de ostentação. Então, ele tenta fazer isso aqui. E o que é? Qual é a primeira coisa que ele faz ao conquistar o seu novo corpo? Ele estupra a casca, realizando aquele desejo que ele tanto queria, mas não conseguia. É uma forma de validar aquele novo corpo. E isso é brilhante, cara. É terrivelmente brilhante. Então é isso. O Griffith, ele é aqui a maior. Apesar de termos os monstros retratando o ser humano ali como seres desprezíveis, o Griffith, ele é o maior exemplo de perda de humanidade que alguém pode alcançar, sabe? Visto tudo que ele causou para alcançar o seu desejo de poder. E outra coisa que eu queria comentar de Berserk é como nas raras ocasiões de histórias medievais em que vemos mulheres sendo retratadas como guerreiras, normalmente elas têm uma aparência bem máscula e elas agem também como homens, na maioria das vezes. É como se essas histórias elas tivessem medo ou vergonha de demonstrar mulheres como guerreiras. Elas não podem ser femininas e guerreiras ao mesmo tempo. E é algo muito triste. É algo que falta nesses tipos de histórias. E é algo que não acontece em Berserk. Porque a Casca, apesar de só ter uma mulher aqui como guerreira, ela é feminina, ela não tem o autor ele não tem vergonha de mostrar toda a feminilidade dela. Tanto que na primeira vez que vemos ela lutando, ela está passando por uma situação problemática que é a menstruação. Então imagina ter que lutar menstruando ali, sabe? E é ótimo que isso tenha sido mostrado, porque é um tema muito envolto em tabus também, né? Principalmente para o público masculino que tem nojo, não gosta nem de ouvir falar sobre isso. Então eu achei incrível e corajoso do autor de mostrar que essa personagem que é badass pra caralho, passando por esse problema, e isso não a torna menos guerreira ou menos badass, sabe? Inclusive aumenta o nosso respeito por ela, porque, cara, ela tá passando por tudo aquilo e ainda assim tá conseguindo lutar e vencer. É algo incrível. E que muitas histórias deveriam aprender a perder essa vergonha, esse medo e retratar mulheres guerreiras como mulheres mesmo, sabe? Não só nas cenas de sexo, porque tem isso também, né? Essas guerreiras, elas só são vistas como mulheres de fato na hora do sexo. É mais um exemplo, uma objetificação da mulher, como se ela fosse apenas um objeto sexual. E na hora de lutar, ela se transforma num homem. Ela perde toda a feminilidade. É como se as duas coisas não pudessem andar juntas. Então eu acho que Berserk, ele quebra esse estigma que existe
E realmente eu gostei muito da forma que a casca é trabalhada aqui. Então é isso. Eu ainda não terminei Berserk. Eu comecei a ler depois do anúncio da morte do autor, né? Eu vi as pessoas comentando bastante no Twitter, então eu resolvi começar a ler para tirar essa curiosidade, porque que as pessoas falavam tão bem. E agora eu estou entendendo, porque é realmente uma história fascinante, cheia de detalhes e de desenvolvimento e críticas muito bem feitas. Que eu tô gostando bastante. Eu dei um tempo agora, dei uma parada, mas eu quero retornar a esse universo fantástico. E bom, é isso, essas são as minhas primeiras impressões de Berserk. E eu espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e deixe aí embaixo no comentário que algum fator que te chame a atenção nessa obra. Ou você que, assim como eu, também está começando a ler, diga o que você está achando. Até a próxima.